A gente vai falar agora de um assunto que é polêmico e que está dando o que falar, especialmente no meio empresarial. Tanto é que duas entidades importantes aqui do Rio Grande do Sul emitiram notas contrárias àquilo que foi decidido lá em Brasília. A Federação disse que a insegurança jurídica lastimável retrocesso. E também a Fiergues falou na mesma linha. Questão da insegurança jurídica que vai frear a economia brasileira. Decisões recentes criam grave incerteza no empresariado, até porque o STF acabou quebrando decisões judiciais definitivas sobre tributos. A Receita Federal terá passe livre para cobrar tributos que não foram pagos pelos contribuintes no passado. Outras mudanças que vêm pela frente aí. Então, o STF decidiu não aplicar a chamada modulação de efeitos e com esse resultado a Receita Federal terá passe livre para cobrar os tributos daqui para frente e também valores que por força da decisão definitiva não foram pagos pelos contribuintes no passado, situação que pode gerar endividamento. Vamos tentar entender um pouco mais, porque é um assunto que não é certamente do dia a dia de todos nós, e aí a gente vai falar com o representante de uma dessas entidades, presidente da Federação, que está em contato conosco, a Federação que emitiu essa nota na semana passada, e Rodrigo Costa, presidente da Federação, é quem vai falar sobre esse posicionamento, sobre essas decisões. Insegurança jurídica, lastimável retrocesso, foi o tema aí da posição da Federação. Acho que a gente poderia começar, seu Rodrigo Costa, explicando um pouco, né, para quem está nos acompanhando, quais são essas decisões do STF, tentar trazer mais de forma detalhada aí o que impacta na vida do empresário, na vida do cidadão e aquilo que foi feito lá em Brasília. Obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, um grande prazer estar com vocês. Estão me escutando bem? Perfeitamente. O importante é a tua colocação. Essas decisões foram no STF sobre questões tributárias e surpreenderam aí a classe produtiva, porque pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal rompeu, admitiu a quebra da coisa julgada instantaneamente, né? Então, imagina uma empresa que vence uma causa tributária, vence, tem a coisa julgada, a decisão favorável já, em última instância, e aí muda a interpretação do STF, 7, 10 anos depois, muda a interpretação e o fisco passa a cobrar aquilo novamente, né? Então, isso gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Porque o empreendedor que ele age de boa fé, quando existe uma dúvida na interpretação da legislação tributária e ele, ao invés de não pagar, de sonegar, ele busca, agindo de boa fé, com honestidade, ele busca a justiça e a partir de uma decisão judicial ele para de pagar porque a justiça assim entendeu que ele não deve. E aí quando o próprio judiciário muda a sua interpretação, aquele sujeito que empreendeu passa a ficar endividado, né? Aquele empresário passa a ficar endividado em função de uma mudança de posicionamento de interpretação, né? Isso fere o princípio assim da boa-fé objetiva, né? Isso fere a confiança dos empreendedores, dos cidadãos no Estado, né? Isso não é admissível que aconteça dessa forma, né? Essa decisão ela já foi divulgada, já está valendo, na verdade, e a partir de quando, se já está valendo? Sim, essa discussão aconteceu na semana passada e eles não modularam os efeitos da decisão. E a gente imaginava que fosse ter uma modulação dos efeitos, no sentido de que, olha, em relação ao passado, não terá efeito, será daqui para frente, né? E para várias empresas, os tributaristas já estão identificando aí passivos para algumas empresas grandes que tinham decisões favoráveis aí de centenas de milhões de reais, de bilhões de reais, né? Que abalam a estrutura de uma empresa que está sólida e que tomou uma decisão que não tem nada de leviana, né? Uma decisão com base numa sentença judicial, já na coisa julgada em seu favor, né? Então, o receio é a revisão, principalmente a revisão de decisões judiciais antigas, né? Então, nesse sentido, né? Sem a revisional, no caso, né? Passa a ser automático, tanto em relação ao futuro quanto em relação ao passado. Então, já se disse isso no passado, né? No Brasil não é só o futuro que é incerto, até o passado
o que a gente já viveu, os resultados que as empresas já tiveram lucro, já tiveram prejuízo, daqui a pouco você revê o passado, olha, aquilo que foi um ano positivo agora se torna um enorme prejuízo, está devendo em relação ao passado. Então isso é muito negativo, porque abala a confiança no futuro. Quando você rompe a segurança jurídica, e foi isso que a gente colocou no nosso card, na nossa nota, né? Você abala a confiança no futuro. As pessoas não têm mais como calcular os seus custos, nem a partir de uma decisão favorável, de coisa julgada em seu favor. Olha, eu tenho uma decisão favorável, a partir daqui eu posso calcular o meu custo a partir desta interpretação pacificada pelo STF. Porque passa 5, 6, 10 anos e o STF muda o posicionamento e revê o passado, muda a composição do STF. Então, isso foi um precedente que, no nosso entendimento, foi um lastimável retrocesso, foi um precedente muito perigoso. E até mesmo com manifestações de entidades como a Federação, a manifestação do empresariado no Brasil inteiro, depois dessa decisão virar público, o senhor acredita que existe uma forma de reversão dessa decisão e qual seria o melhor caminho para fazer isso? Agora, o processo, em termos judiciais, o que cabe ainda são embargos de declaração, que é para explicar melhor, né? Então, em tese, a gente está numa situação bastante delicada, enquanto classe produtiva, profissionais liberais, empreendedores, empresários, né? Eu acho que essa decisão nos colocou numa situação bastante delicada. Mas no momento em que a gente enxerga que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, ela rompe com a segurança jurídica, no sentido de romper com a coisa julgada, revendo todo o passado, eu acho que o absurdo é tão grande, o estrago na economia, na confiança, no futuro do país, ele é tão assim, eu diria assim, ele é tão impactante na vida de todos nós, na geração de empregos, que da mesma forma como eles estão revendo a coisa julgada para o passado, não seria assim de admirar que eles revissem a própria posição. Porque se eles podem rever as decisões dos últimos 10 anos, por que não poderiam rever uma decisão da semana passada, não é mesmo? Sim, e como é que as empresas, né, como é que podem proceder? De forma individual, buscar alguma solução, ou o ideal é que busque a partir, né, de entidades como a Federação, por exemplo? Qual é a melhor forma de, daqui a pouco, tentar reverter isso, demonstrar, né, essa insatisfação e inviabilidade, inclusive, né, de negócios? A forma, vamos dizer assim, em termos de política de classe, tanto a Federação quanto as outras federações, a própria CACB, a que nós somos vinculados, já está fazendo uma pressão política, um lobby, uma atuação no sentido de esclarecer, né? E isso que vocês estão fazendo hoje faz parte disso, esclarecer a opinião pública sobre os efeitos nefastos para o desenvolvimento social e econômico do Brasil como um todo. Isso não é positivo, essa decisão ela não é positiva, no meu entendimento, para ninguém. O próprio governo federal teve um anúncio, assim, o ministro, se eu não me engano, anunciou que seria uma forma do governo federal fazer caixa. Mas não se faz caixa dessa forma, né? Você tem um ganho de curto prazo e compromete o futuro, compromete os investimentos. As pessoas puxam o freio de mão e param de investir na economia. Compromete o futuro do país pelos próximos 5, 10, 20 anos, né? Então, isso, para mim, assim, não há beneficiários dessa decisão. E esse clamor da opinião pública talvez faça com que alguns ministros repensem a sua decisão. A gente já ouviu alguns posicionamentos do excelentíssimo ministro Fux nesse sentido, um pouco assustado com a decisão que o próprio STF tinha tomado. Tem uma manifestação dele da última sexta-feira nesse sentido, fazendo dele as palavras do ministro Fachin também estava um pouco preocupado com o assunto. Então, esse lobby político, eu diria que todas as entidades, todas as federações, todas as entidades que representam a classe produtiva já estão fazendo. Eu acho que as empresas, nesse momento, elas devem buscar o seu jurídico e fazer uma análise de risco. O que impacta no seu passado? Primeiro,
olhar o seu... Olha, eu tive ganhos em algumas ações, supermercados, teve ganhos em algumas ações aqui e mudei a nossa forma de recolher os impostos a partir de decisões judiciais, de coisa julgada. Eu estou exposto a qual risco? Então, isso é uma avaliação individual de cada empresário, de cada empresa, junto com o seu departamento jurídico, com o seu advogado tributarista. Acho que isso é importante que cada um faça para não ser surpreendido, né, por uma cobrança imediata, uma cobrança nos próximos dias. E claro que a divisão jurídica da Federação está à disposição para esclarecer os associados, aí não há dúvida disso também. Rodrigo Costa, presidente da Federação, você fala que a insegurança econômica aí no Brasil pelos próximos 5 anos, e na prática o que o senhor entende que pode acontecer com as pequenas empresas, com as médias empresas, as grandes empresas? Poderemos ter empresas fechando, até mesmo pessoas que querem fazer investimentos aqui, para quem vem de fora e quer fazer investimento no Brasil. O que poderemos ter de consequências na prática aí que possa afetar tanto o pequeno quanto o médio, o grande empresário? Nós temos falado muito sobre isso, falou bastante na Carta de Osório, no dia 27 de janeiro também, né, sobre o empreendedor, o empresário, o investidor e até a dona de casa, ele se move em função da confiança ou não no futuro. Né? Se a gente perde a confiança no futuro, se a dona de casa ela percebe, olha, eu vou perder o meu emprego, não vou ter renda, ela para de gastar, para de consumir e começa a fazer reservas para tempos difíceis. E o empreendedor, o pequeno, o médio empresário, o grande empresário é a mesma coisa. E tem uma série de sinalizações do governo federal, e nós estamos todos no mesmo barco, nós torcemos pelo bem do país, mas tem uma série de sinalizações muito ruins, né, em termos de furo de teto de gastos, de excesso de despesas, em termos de mexer com a autonomia do Banco Central, que é uma conquista da sociedade brasileira e que é o que evita que a gente tenha aquelas disparadas da inflação que nós vivemos no passado, que a autonomia do Banco Central garante que a gente não caia no populismo político, né? Numa eleição, num determinado momento, as pessoas tomarem medidas que impactem na inflação a médio e longo prazo. O Banco Central consegue segurar isso quando ele tem autonomia e independência. Isso é um avanço de países como o Chile, como os Estados Unidos, que é mais do que a autonomia que o Brasil tem, os Estados Unidos têm autonomia e independência, né? Então, as economias prósperas do mundo têm um Banco Central autônomo ou independente. Isso foi uma conquista do Brasil que, lastimavelmente, o atual governo está questionando. Esse conjunto de cenários, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, vai criando assim um caldo, um meio de cultura muito ruim. Em vez de nós entrarmos com o pé direito num ciclo virtuoso de quanto mais eu invisto, mais todos ganham, mais empregos nós geramos, mais as pessoas consomem e andamos todos para frente, avançamos todos juntos, nós entramos num ciclo vicioso, ruim. As pessoas ficam cada vez mais assustadas, o empreendedor para de contratar, para de investir, as pessoas começam a demitir, reduziu a máquina da empresa, a estrutura operacional para reduzir custos e se preparar para tempos difíceis. E quando imagina uma situação de alguém que está lá seguro, que fez o dever de casa e tomou decisões tributárias a partir de coisa julgada, a partir de uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. E está lá seguro e, de repente, se vê surpreendido por uma nova decisão que coloca ele de credor, às vezes em devedor de dezenas ou centenas de milhões de reais. Isso quebra uma empresa que tenha tido uma vitória judicial, né, e passou a se comportar na gestão empresarial a partir dessa vitória e, de repente, descobre que, olha, a vitória foi transformada por uma nova decisão em derrota, e agora eu estou devendo, porque eu acreditei no Estado, eu acreditei nas instituições, eu acreditei no Supremo Tribunal Federal, acreditei que a decisão valia e eu tomei decisões minhas a partir de uma decisão judicial final e agora mudaram a decisão e estão mexendo no passado. Então, essa pessoa ela perde a fé no futuro. Talvez muitas dessas empresas tem um risco de fato de quebrar se não conseguirem se refinanciar, né? E elas têm a perda de credibilidade do Estado. O governo já está fazendo acenos que não são positivos para a classe produtiva, para o profissional liberal, para o empreendedor. Quando ele começa a rediscutir os aplicativos,
Se fala hoje que tem mais de 1,5 milhão de pessoas aí atuando com aplicativos de transporte, como Uber, por exemplo, né? Quando o governo fala em mexer, dar vínculo empregatício, garantir direitos, e as empresas falam em sair do país, afeta 1,5 milhão de pessoas que têm renda a partir daí, com as suas famílias, 4, 5 milhões de pessoas estão envolvidas com a renda dessa pessoa que trabalha aí como autônomo, né, com um aplicativo de transporte. E quantas pessoas usam o serviço do Uber hoje? Quantas pessoas? Eu não tenho ideia, mas são milhões, dezenas de milhões de brasileiros que optaram, olha, o transporte público está difícil aqui, está pequena a diferença, dá uma diferença de R$1, R$2 por dia para mim, eu optei pelo aplicativo. Vamos duas pessoas juntas, sai mais barato, muitas vezes, né? Então, eu acho que... E o sinal que isso dá para o investidor de fora e para o investidor daqui. Se uma empresa dessa se retira do país, eu acredito que o governo vai recuar nas suas intenções. Mas se uma empresa dessa se retira do país porque a legislação colocou toda a sua atividade em alto risco de endividamento, o sinal que dá para os investidores externos e internos é péssimo. E a gente está falando de expectativas. Infelizmente, as expectativas que estão sendo criadas para a economia, e da economia depende a solução dos nossos problemas sociais do Brasil, porque a gente precisa fazer com que as pessoas tenham renda e consigam conquistar a própria dignidade a partir da sua renda, né? A gente não pode criar um país sempre dependente da ajuda do governo federal, porque daqui a pouco vai faltar gente que produza riquezas para pagar essa conta, arrecadação, né? Então, essa mensagem, essas expectativas hoje, infelizmente, são muito ruins. É um conjunto, né? É um conjunto de declarações que não são positivas, de expectativas e de agora de ações do próprio, como essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É possível se ter uma ideia de quantas empresas seriam impactadas, pelo menos no Rio Grande do Sul, ou é muito difícil de saber pelo número, talvez pelo grande número? É possível, mas eu não tenho esse número. Tá. Não, né? E acho que logo saiu a decisão ali, vários tributaristas já anunciaram as 4 principais teses que mais impactariam e já anunciaram ali para algumas empresas riscos e talvez prejuízos da ordem de bilhões de reais, empresas de porte nacional, né? Mas eu não tenho esse número para te dizer, mas eu digo assim, quando você afeta a insegurança, quando você cria insegurança jurídica, não existe ninguém no Brasil que não seja afetado. A dona de casa é afetada, o trabalhador é afetado, o desempregado é afetado, a pessoa que está com um problema social grave é afetada, porque você afeta a segurança jurídica, você afeta a capacidade do país de gerar riquezas e, através dessas riquezas, gerar arrecadação. E é da arrecadação que o governo vive e que o governo faz as suas políticas públicas. Então, no momento que é como se nós estivéssemos cerrando as próprias pernas. É mais ou menos isso. Quando você afeta a segurança jurídica, você afeta o futuro de todos nós. Não há ninguém que não seja afetado. Uns mais, outros menos, uns mais a curto prazo, que se endividam, porque tinham uma decisão favorável e, de repente, têm o risco de serem cobrados, e outros a médio e longo prazo. Mas a médio e longo prazo não há ninguém que se escape de uma decisão com essa gravidade que nós tivemos aí. Rodrigo Costa, presidente da Federação, tem até ouvinte aqui, o Fábio de Lajado, fazendo menção aí à junção do STF com o PT, e eu lhe peço, né, até que ponto a troca de comando da presidência da República tem a ver com isso que está acontecendo e os próximos capítulos, e já emendo aqui porque o líder do governo, José Guimarães, do PT de Ceará, deputado, foi à tribuna defender 2 medidas provisórias assinadas pelo presidente Lula, que é a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, para o Ministério da Fazenda, e também o voto de Minerva no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Quer dizer, tem outras pautas ainda que são importantes e estão sendo debatidas no Brasil. Pegasse 2 pontos importantes, esse sobre o voto de Minerva do CAF, que isso é o seguinte: quando existe uma discussão sobre a interpretação do pagamento de um determinado tributo, e a legislação tributária brasileira é extremamente complexa,
Então, as pessoas que não querem sonegar, querem pagar os seus impostos em dia, elas têm dúvida, e há discussão até entre os próprios contadores sobre qual a forma correta de pagar o tributo. E às vezes o sujeito paga achando que está pagando corretamente e é autuado lá pela Receita Federal, e ele pode discutir isso antes de discutir judicialmente, ele pode discutir administrativamente. E se ele vencer a discussão administrativamente, aí está encerrado, ele não precisa mais entrar na justiça e ele venceu, né? E quando existe dúvida na interpretação, e aí tem muitas situações assim, que é natural que se faça a discussão administrativa. Sempre quando dava empate no número de conselheiros do CAF, quando dava o empate favorece o contribuinte. Porque se a dúvida ela é tão relevante ao ponto dos conselheiros empatarem a votação, como é que eu vou, a partir de um empate, dar o voto de Minerva? O presidente vota de novo e define em favor do governo, se há uma dúvida razoável, né? Então, o empate, ele sempre favoreceu. E houve uma mudança aí na interpretação essa, primeiro limitando a discussão administrativa, restringindo a valores mais altos. E aí tem valores aí de quase, às vezes um contribuinte está discutindo um valor que é complexo, de 600 mil reais, 1 milhão de reais, que pode acabar com uma empresa, e esses valores até 1 milhão de reais seriam excluídos da discussão administrativa. Isso é inconstitucional. Nós da Federação fizemos, inclusive, um ofício para todos os deputados federais do estado do Rio Grande do Sul, pedindo apoio nessa causa, porque é uma decisão assim visivelmente inconstitucional. Tu não pode negar aos menores empresários e empreendedores o direito a discutir primeiro administrativamente. E é isso que está se fazendo. Olha, vamos deixar essa discussão, esse direito, vamos deixar só para os grandes. O pequeno já entra direto na justiça e se já tem que contratar advogado e tem uma série... Advogados contratam nos dois casos, mas vai ter uma série de despesas que administrativamente não teria. Então, não é razoável, fere o princípio da equidade, quer dizer, você trata o pequeno em desvantagem como em relação ao grande, né? E, ao mesmo tempo, não é razoável que, quando exista empate, ele favoreça o Estado, que é o ente mais poderoso, é a parte mais poderosa nessa discussão. Isso é muito ruim, isso é péssimo. Isso também foi dito pelo governo, que isso é uma forma de buscar mais arrecadação, mas aí se busca arrecadação do jeito errado. Tem um ditado bíblico, né? A César o que é de César. Quando está certo, está certo. Quando está errado, está errado. Se há dúvida, a dúvida tem que favorecer o inocente, né? Na dúvida, pro réu. A dúvida favorece o inocente, favorece o acusado, vamos dizer assim, né? Okay. Então, eu acho que essa discussão ela vem também ao encontro dessas más expectativas que estão se criando em relação a quem trabalha, produz e empreende. Como é que se sente? Eu já citei isso sobre aquela frase que eu achei imprópria do presidente da República, sobre que dava a entender que o empresário ele vivia do trabalho dos seus funcionários, como se aquele pequeno empresário que trabalha junto com seus funcionários, o trabalho que ele tem, a gestão, o cuidado com tudo aquilo, a gestão do negócio, montar a estratégia, os riscos que ele assume enquanto empreendedor, como se aquilo não fosse trabalho, né? Isso cria um sentimento ruim nessa pessoa. Poxa, mas estão dizendo que eu sou malandro, que eu não trabalho, eu trabalho agora, sou o primeiro a acordar, sou o último a sair, eu corro riscos, às vezes eu tenho prejuízo, pago os meus impostos do mesmo jeito. Quando ele observa que se ele tem uma discussão tributária, estão tirando o direito dele de discutir esse direito que ele tem de forma administrativa, eu estou perdendo um direito. E se eu tiver esse direito, que a discussão passa de 1 milhão de reais, o voto se empatar, eu perco. Quer dizer, o cenário vai ficando tão hostil, que nós vamos criando um sentimento na classe produtiva, no autônomo, no pequeno empresário, no médio, no grande, no produtor rural, no industrial. Olha, não é momento de investir, é momento de puxar o freio de mão, reduzir e ver, talvez eu tenha que ver das minhas reservas aí, porque eu estou sendo hostilizado.
E é isso que as falas do governo e a postura do governo têm deixado cada vez mais claro. Uma hostilização a todo mundo que trabalha, produz, empreende, a classe produtiva, desde o trabalhador, que vai ser atingido na forma de perda do emprego, né? Na redução dos empregos, que a gente recém criou milhões de empregos, reduziu a taxa de desemprego, agora nós vamos voltar a um período de recessão, a um período de desemprego. Por quê? A gente estava dando a volta, a gente estava resgatando o país da pandemia. Não é positiva essa postura. O conjunto da obra está muito negativo, está muito triste. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos.